Hebreus 10, 30. Diz assim, ó: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Lá no livro de Ruth, no capítulo 1, Ruth 1, versículo 13. Ruth fala assim, ó: esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-ei por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Aqui Ruth está falando, né, com as suas noras, tentando justificar a amargura dela. E ela coloca que ela, tipo assim, ela tenta convencer as noras de que é mais amargo para ela, de que foi muito mais doloroso para ela do que para as noras dela. E aí ela fala: olha, eu perdi 2 filhos, eu tenho muito mais motivo para estar mais amargurada do que vocês duas. E muitas vezes, quando nós não percebemos, irmãos, a nossa amargura, ela se volta contra Deus. Quando nós estamos amargurados contra homens, às vezes é até mais complicado é até mais fácil, né, de se resolver. O problema é quando nós nem percebemos e nós deixamos gerar no nosso coração um sentimento de amargura contra Deus. Nós nos vemos envolvidos em situações onde nós não planejamos, nós não esperamos, e às vezes nos colocamos numa condição de fiéis, de tementes a Deus, e de não entender o porquê daquilo nas nossas vidas, o porquê que Deus determinou ou permitiu que as coisas acontecessem na nossa vida, deixando gerar uma amargura no nosso coração em relação a Deus. E quem somos nós, irmãos, para julgarmos os desígnios de Deus, para dizermos se a vontade de Deus ela está certa, ela é justa ou ela é injusta, e deixamos o nosso coração ser roubado por esse sentimento tão ruim colocado pelo diabo, que é a amargura, para nos voltar contra Deus e contra aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Então, no texto que nós lemos, lá no livro de Gênesis, nós vemos a história de uma família, a família de Isaac e de Rebeca. Essa família, irmãos, ela foi acometida desse sentimento de amargura. O que causou a amargura, né, na vida de Isaac e Rebeca? Isaac e Rebeca eram pessoas tementes a Deus, serviam a Deus? Sim, né? Mas foram acometidos por esse sentimento. Quando eles viram o ódio que existia entre os seus 2 filhos, quando eles viram a situação de Esaú se casando com as mulheres dos outros povos, levando outros deuses para a família que tinha a questão da adoração a Deus, entendia quem era Deus, e Esaú não obedeceu aos conselhos do seu pai e se casou com outras mulheres que não eram as mulheres que o pai dele tinha aconselhado ele para que ele se casasse. Então, em várias situações, a amargura abateu essa família. A amargura na Bíblia, ela é comparada como um terreno que a pessoa está cuidando, e que nesse terreno a pessoa cuida e nasce vários espinhos ali. Ou seja, às vezes a gente cuida tanto de uma coisa, tem tantos planos ou para a nossa vida espiritual, para a nossa vida sentimental, para a nossa vida profissional, e sem que nós desejemos, isso começam a brotar espinhos no caminho que tentam nos derrubar e causar amargura no nosso coração. A Bíblia diz, né, para que a gente não deixe o sol se pôr sobre a nossa ira. Isso está escrito lá no livro de Efésios, no capítulo 4, 26. Porque se a gente permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira, futuramente isso vai se transformar em amargura. Só que existem caminhos para a gente andar na contramão disso. Hoje, quando a gente olha, irmãos, eu não vou mentir para os irmãos. Eu acredito que todos, né, ao longo da nossa caminhada, a gente passa por momentos onde nós nos encontramos amargurados de espírito.
e permite que a nossa alma se abate, que o nosso espírito venha se abater. E às vezes até mesmo questionamos a Deus, fazemos planos, e muitas vezes a gente usa até a palavra do Senhor para justificar a nossa amargura. E é muito complicado isso, porque a gente tenta lançar para Deus a justificativa da amargura que a gente está sentindo. Então, assim, no âmbito da família, né? Quantas pessoas constroem tantas coisas? Quantos pais, às vezes, criam os filhos no caminho do Senhor e veem esses filhos se perdendo? Quantos divórcios acontecendo e, às vezes, a pessoa depositou tanta confiança naquele casamento e o casamento se frustrou? Quantas pessoas desejam construir família e não encontram ninguém? E, às vezes, são jovens. Eu tenho amigas, assim, que eu converso muito, eu falo, olha, não deixa o seu coração ficar amargurado nisso, porque a nossa esperança, ela está em Deus, a nossa herança, ela é o Senhor. Nós fazemos planos, nós temos desejos, mas nenhum desejo, nenhum plano pode se sobrepor ao fato de nós termos o Senhor na nossa vida e de isso ser o suficiente para satisfazer a nossa vida. Então, muitas vezes a gente usa as palavras, eu vou dar um testemunho, irmãos, nem gosto de falar muito nisso, não, mas vou dar um testemunho. Os irmãos sabem que eu tenho tentado engravidar, já tem um tempinho e tudo mais. Aí uns dias, eu sei que a gente tem intimidade com o Senhor e muitas vezes a gente coloca... Eu sinceramente, eu não acredito que questionar ao Senhor em alguns momentos seja pecado. Você murmurar, eu acredito que seja pecado, mas às vezes a liberdade te faz questionar, não é? Quando você tem um familiar, você tem um parente, tem um amigo muito próximo, quando você não concorda com uma coisa, você faz o quê? Você questiona, não questiona? Você fala, não é possível que tudo que venha para você e que não condiz com aquilo que você quer, que você simplesmente, não, se você está falando, então tem que ser. Não é assim. A gente não vai ser hipócrita de dizer que é assim dessa forma. Quando eu era adolescente, minha mãe me colocava algumas coisas, sempre fui muito obediente, temia o Senhor antes de qualquer coisa, mas quando eu também não concordava com a minha mãe, eu perguntava para ela, falava, mãe, mas por quê? Me dá uma explicação plausível do porquê que a senhora não vai deixar isso. Filha, por causa disso. Às vezes não tinha um porquê não. Por que não? E por que não? E acabou, não é para você questionar. E a gente tinha que engolir aquilo, aturar, obedecer, porque a gente tinha que obedecer a palavra do Senhor, obedecer os nossos pais. Amém. Mas a nossa relação com Deus, às vezes acontece isso. Nós questionamos ao Senhor muitas coisas que acontecem na nossa vida. E quando eu falei em relação... da gente usar às vezes até a palavra do Senhor mesmo para tentar buscar uma resposta de Deus, a gente tem que guardar muito o nosso coração nisso, irmãos, porque o diabo ele é muito sutil e ele, assim, às vezes o diabo sempre vai tentar a gente na nossa concupiscência, na nossa fraqueza, naquilo onde o nosso coração está ali, onde a gente bota o nosso tesouro, né? Onde o nosso coração está, onde é o nosso tesouro. Só que às vezes o diabo vai tentando de várias formas te derrubar, te fazer fraquejar, te fazer pecar no caminho, e você está ali, se mantendo firme, fiel a Deus. Senhor, me reveste, não porque nós consigamos, mas porque nós clamamos ao Senhor por misericórdia para que Ele nos mantenha firme no caminho do Senhor. E o diabo vai tentando sempre o quê? Deslizar para criar situações onde você venha perder a sua fé, onde você venha perder a sua esperança no Senhor. E um dia, orando ao Senhor, eu falei assim: Senhor, a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Então isso é uma promessa pra gente. Por que eu não posso ter, se é o Senhor que dá? Entendeu, irmãos? E se a gente não der, desculpa, porque às vezes são situações que a gente fala mesmo com Deus separado. E se a gente deixar o nosso coração ser roubado, a gente perde a nossa fé em Deus, irmãos. Estou falando isso para os irmãos porque quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, primeiramente Ele falou comigo. E eu até fiquei, quando o pastor Fernando falou, Ives, prega, ele me falou até acho que na terça-feira, não, pastor, quinta-feira já é muito rápido, já é muito em cima, eu fico muito nervosa para pregar, deixa para a próxima. Ele falou, então tá bom, a próxima. E eu fiquei lendo a Bíblia e vendo um monte de coisas e não vinha nada.
Aí eu falei, ai meu Deus do céu, tá chegando quinta-feira e não chega nenhuma palavra no meu coração, e o que eu vou fazer? Aí eu fiquei mexendo na internet, falei, de repente eu acho uma pregação pronta, né? Que é mais fácil, já que a gente não tem experiência em montar uma pregação. E ontem, irmãos, quando a gente foi para o centro de recuperação levar a menina que nos procurou aqui na terça-feira, foi até meio tenso, né, Elis, lá. Não é que eu sou medrosa não, irmãos, eu sou muito tensa com esse negócio de violência, de tiro, de arma. Meu Deus do céu, parece até uma coisa, eu já estava nervosa pensando em chegar em casa e começar a preparar a pregação. Aí no meio da caminho, indo lá para o centro que era o feminino, só parava a moto do nosso lado, o pessoal com fuzil, pistola na cintura. Eu falei, meu Deus, pô, eu tô com tanta dor de cabeça que eu tô ficando com cãibra na cabeça de nervoso. Aí eu falei, gente, isso já deve ser o diabo já me atormentando pra eu chegar em casa e não conseguir preparar nada, porque eu tô ficando tão desestabilizada com a situação. Era muita moto passando do lado da gente com pistola, com fuzil. Eu falei, Jesus, que desgraça é essa? Eu falei, Eris, onde que tu veio me esperar? Se você tivesse me falado que era assim, eu não tinha vindo. Mas aí eu cheguei em casa, irmãos, já tarde, um pouquinho, aí fui ler a palavra do Senhor e estava dobrada essa página da Bíblia. Eu estava esfolhando mesmo a Bíblia, que eu estava lendo alguns livros, tentando ver, e por um acaso eu passei pelo livro de Gênesis, né? E tinha essa página dobrada. Aí eu fui ler, estava com muito sono já, doida para tirar a lente, minha lente estava arranhando, desesperada. Aí eu fui ler, li lá algumas histórias de Isaac com Rebeca, li sobre Esaú, Jacó. Não preparei nada, fiquei no meu coração com aquela palavra e me lembrando assim de algumas coisas que o Senhor já vinha falando no meu coração durante a semana. E eu caí nesse versículo onde nós abrimos, né, falando sobre o posicionamento de Esaú ali, e que isso gerou uma amargura nos seus pais, né? Gerou uma amargura em Isaac e em Rebeca. E aí eu fui lembrando de várias situações e me deparei com isso, porque eu me lembro que quando eu fiz essa oração ao Senhor, né, e que eu chorei mesmo, fiquei chateada com Deus, irmãos, vê se pode. Como se a gente tivesse direito de se chatear com Deus. Deus já faz tanta coisa pela gente, né? Por mais que nele não atendesse em nada aquilo que... Primeiro que a palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer em nos abençoar, em atender aquilo que a gente tem pedido, quando a gente pede no Senhor, né? E eu falei assim, Senhor, como eu estou sendo injusta ao Senhor? Porque a tua vontade é perfeita, é boa, e mesmo não estou falando que seja o que vai acontecer, tá, irmãos? Porque a fé não foi roubada do meu coração. Mas mesmo se um dia você pedir alguma coisa ao Senhor e o Senhor nunca te der aquilo, irmãos, nunca te der, isso não é motivo para que o nosso coração venha se amargurar, venha se entristecer em Deus, e para que o diabo venha conseguir plantar dentro do nosso coração um sentimento para nos abater, porque a palavra do Senhor já é o que nos basta, o amor do Senhor é o que nós temos de melhor, a salvação é a nossa herança. Então isso já é motivo suficiente, irmãos, para que a gente seja feliz, para que a gente ande de glória em glória, para que a gente ande de vitória em vitória, mesmo que ao longo das nossas vidas a gente venha a ser questionado, porque o que mais vai acontecer vai ser isso: pessoas usadas às vezes até mesmo pelo diabo para questionar você, para te tentar, para roubar a tua fé, para te abater naquilo que você sabe que é às vezes um espinho na sua carne, que é aquilo que te magoa, que te fere, mas nós temos que nos manter fiéis. E quando eu orei ao Senhor, quando essa situação me sobreveio e tudo mais, o Senhor falou assim, bem claramente no meu coração: filho, olha só, a minha graça te basta. Acabou. Então, se você não está feliz com a minha graça sobre a tua vida, não existe razão para você me servir, porque você só vai me servir se eu te der aquilo que você quer. E você ainda usa a minha palavra. É como se fosse assim, irmãos, eu fiquei num confronto muito grande, porque é muito ruim, né? Você é bom porque você ouve a voz de Deus, mas você, de alguma forma, você fica numa situação: poxa, Deus, eu nasci, né, na tua presença. A gente tenta manter uma vida assim muito íntegra, pela misericórdia de Deus, nos caminhos do Senhor.
E a gente, às vezes, se coloca numa situação, irmãos, de que, não, eu tenho agradado ao Senhor com a minha vida. Não estou dizendo que eu tenho desagradado ao Senhor com a minha vida, mas a gente se coloca sempre naquela condição assim, não, eu estou agradando ao Senhor com a minha vida, amém, já estou fazendo aquilo que o Senhor quer. E muitas vezes isso não está acontecendo, porque o Senhor, Ele vê todas as coisas. Ele vê o nosso coração, Ele vê os nossos pensamentos. Então não adianta a gente esconder de Deus, né, e tentar nos fechar nos nossos sentimentos e naquilo que tem abatido o nosso espírito, abatido a nossa alma, porque o Senhor está vendo. E aí a gente está lá, às vezes, claro que a gente não pode deixar transparecer essa tristeza, porque nós vemos vários casos dentro da Bíblia de pessoas que estavam passando por aflições e se mantiveram firmes, mas muitas vezes estavam na aparência de mostrar uma firmeza e a nossa alma está abatida e o nosso coração está entristecido. E eu me encontrava dessa forma. E tem até algumas amigas, né, que por situações não vou expor, porque são problemas particulares, e que se encontravam com problemas também muito peculiares e que eu via que eram pessoas amarguradas. E no mesmo dia que Deus falou comigo foi muito engraçado, porque já era tarde, aí eu perdi meio que o sono, eu entrei no Facebook, falei, vou mexer no Facebook, já tinha olhado na Bíblia, falei, vou mexer no Facebook porque eu tô sem sono. Aí essas duas pessoas que Deus tinha colocado no meu coração para ministrar, a mesma palavra que Ele tinha me dado para ministrar para essas pessoas, estavam online. Então eu falei, ai meu Deus, que vergonha, como é que eu vou falar isso? Porque é uma coisa tão pessoal, assim, eu sei o que eu vivo com Deus e os meus questionamentos a Deus, mas eu vou intervir, assim, numa coisa que é tão particular da pessoa. Aí o Espírito Santo falou assim, não, fala, porque essa pessoa também pediu uma resposta de Deus e são meninas de Deus que estão aguardando algo no Senhor e que estão com as suas almas abatidas, que estão com o sentimento entristecido e que também estão questionando a Deus. Eu entrei online e comecei a conversar com elas da situação que eu tinha passado e do que Deus tinha falado no meu coração e que Deus pediu para que eu também passasse para elas, porque a palavra não era só para mim. E assim, depois no outro dia a menina até me ligou, conversando, aí ela começou rindo, falando, obrigada pela palavra. Aí no meio da fala ela começou a chorar, eu falei, você tá rindo ou tá chorando? Ela, agora eu já tô chorando. Eu falei, meu Deus, e eu no trabalho, uma cliente estava para chegar, e ela começou a chorar no telefone. Eu falei, calma, olha, a palavra de Deus, ela traz paz ao nosso coração, uma paz que excede a todo entendimento. As pessoas nunca vão compreender, as pessoas nunca, quem não tem Deus nunca vai entender isso. A paz que só o Espírito Santo pode dar, a paz que a gente só encontra lendo a palavra do Senhor. Então, se Deus teve esse zelo, esse cuidado em falar comigo, em pedir para que eu reproduzisse para você, é porque Ele demonstra o amor que Ele tem por você e Ele está te pedindo, espera nele, a graça dele é o que nos basta. Se o Senhor não quiser dar nada nunca, a graça dele nos basta. A salvação é o que nós temos de melhor, irmãos. O nosso tesouro, ele não está nessa terra. Por mais que nós soframos por não ter algo, o nosso coração não pode estar nas coisas dessa terra. O nosso coração, ele tem que estar em Deus. E às vezes nós vemos muitas famílias, irmãos, sendo abatidas porque são envolvidas por esse sentimento. E aí são mulheres amarguradas, são maridos amargurados, são filhos amargurados com os pais, são pais amargurados com os filhos. E o diabo, com toda a sua sutileza, ele vai envolvendo, mas são completados em momentos muito distantes do que deveria até ser, porque nós não vigiamos, porque nós não demos lugar. Então, eu até tenho muita coisa aqui para falar, mas a hora passa realmente muito rápido. Se eu não falar, vai ver agora como é que é difícil pregar. Então, eu tinha colocado, só para a gente finalizar, existem formas da família lutar contra isso. O diabo, ele não pode prevalecer sobre o poder de Deus. O diabo não pode prevalecer sobre a nossa família, porque na nossa família está o Espírito Santo de Deus e o diabo não tem mais poder, irmãos, do que Deus. O diabo, ele pode usar as suas artimanhas, ele pode tentar te abater onde é aquilo que é o seu fraco, onde é aquilo que o seu coração às vezes não está totalmente firmado, mas o diabo, ele não tem mais poder do que Deus. E se nós vigiarmos, e se nós lutarmos como família do Senhor, tanto como família de sangue, a sua família, a sua casa, você vigiar dentro da sua casa,
casa, naquilo que você vê, nas coisas que você fala para o seu marido, nas coisas que seu marido fala para você, nas coisas que você fala para os seus filhos, que os filhos falam aos pais. Se nós vigiarmos, o diabo ele não vai encontrar brecha, ele não vai encontrar abertura para que ele possa completar aquilo que é o desejo dele. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Eu sei que toda hora as pessoas falam isso, né? Toda hora na igreja a pessoa fala assim: irmãos, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E às vezes isso fica como uma coisa decorada na nossa cabeça. Ah, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a gente não para perceber a força dessas palavras. Olha, irmãos, o diabo ele veio para matar. Ele veio para matar fisicamente o seu corpo, ele veio para matar a sua fé em Deus, ele veio para matar a sua comunhão com Deus, ele veio para roubar a sua fé, ele veio para roubar a sua esperança, ele veio para te destruir. Então, quando a gente toma a dimensão dessas palavras e começa a repreender pelo poder que há no nome de Jesus, o diabo ele é derrotado, irmãos, e todos os planos dele na nossa vida, por mais que ele se utilize do que ele quiser, das artimanhas que ele tiver, ele não vai prevalecer sobre o poder do Senhor que está nas nossas vidas, amém? Que nessa noite você tome posse dessa palavra, que nós como família do Senhor, nós como igreja de Cristo, você na sua família, irmãos, vamos estar vigilantes, vamos estar com o nosso coração guardado no Senhor. Os maridos em relação às suas esposas, eu tenho até aqui num dos textos que eu separei, às vezes curas de amarguras que têm acontecido dentro das famílias. Como é que pode acontecer a cura da amargura do marido? Muitas vezes o marido se encontra amargurado porque tem uma mulher que é insubmissa, que não obedece a palavra do Senhor dentro daquilo que a palavra diz que a mulher tem que ser, submissa ao seu marido. Outras vezes mulheres que se encontram angustiadas dentro da presença do Senhor porque os maridos não têm cumprido aquilo que a palavra do Senhor diz, que é amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja, como Cristo ama a igreja, a ponto de se entregar por ela. E nessas coisas, irmãos, o diabo vai encontrando um monte de brecha, o diabo vai encontrando um monte de aberturas por coisas bobas, irmãos, muitas vezes por coisas que nem são sérias, mas o diabo vai lá, olha, plantou uma semente aqui, plantou uma semente ali, e o filho que se ira contra o pai, e o pai que se ira contra o filho, e a desobediência que começa a imperar dentro de uma casa. E quando a gente vê, toda a estratégia do diabo está sendo colocada em prática, e ele às vezes está conseguindo aquilo que era o alvo, aquilo que é o propósito dele. Mas que nessa noite, eu sei que os irmãos já têm se mantido vigilantes no Senhor, mas como nós temos visto, irmãos, a igreja do Senhor vacilante nisso. Como nós temos visto tantos irmãos em Cristo, né? O mundo fala hoje que a depressão ela é a doença do século, que a síndrome do pânico é a doença do século, que daqui a uns anos, não sei quantos milhares de pessoas vão estar com síndrome do pânico, não vão querer mais sair das suas casas. E, irmãos, isso não pode fazer parte da nossa vida. Isso não pode fazer parte da nossa família. Isso não pode fazer parte da vida dos nossos filhos. Isso não pode fazer parte dos nossos parentes. Nós temos que repreender esse mal que é plantado pelo diabo em nome de Jesus, irmãos. O poder de Deus, ele tem poder para transformar e para quebrar tudo isso que o diabo tem tentado plantar na sociedade. Nós não somos a sociedade, nós estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos aqui só para sermos usados para o reino do Senhor. Quando eu estava falando com o Elis, eu falei assim: Elis, a gente tem que ser, já com o Elis, né, Elis? Eu nunca, perdão, irmãos, não é falta de respeito não, porque às vezes a intimidade faz não se reportar a pessoa, diaconisa, já estava falando com ele, que assim, como às vezes o nosso coração se amedronta com coisas, porque a sociedade tenta atormentar toda a nossa mente. Já viu isso? Eu cheguei no trabalho e falei assim: olha só, não fica me contando desgraça não, pelo amor de Deus, que eu não quero ficar ouvindo as desgraças que todas vocês contam. É alguém que foi assassinado, é você que viu na mala do carro do outro, o outro continua com essa. Não fica me contando isso não, porque a Bíblia diz que o mundo já é do inimigo, isso aí não é novidade nenhuma, é a palavra do Senhor se cumprindo. Mas quando a gente coloca o nosso coração nessas coisas, se a gente não perceber, irmãos, nós começamos a ficar envolvidos num pânico, nós começamos a ficar envolvidos num medo, e quantas vezes nós somos travados de fazer a obra do Senhor e travados de sermos levados aos lugares que o Senhor quer nos levar por medo.
quantas vezes a igreja do Senhor para e se trava por medo, irmãos? E ontem eu falei assim, a gente, claro, né? A gente tem que ser vigilante, a palavra do Senhor diz que a gente tem que vigiar, tem que ser prudente, mas a gente não pode ser acovardado, a gente não pode ser covarde. Se um dia o Senhor permitir que a gente venha morrer por alguma situação onde a gente venha estar pregando o amor dele, fazendo a vontade dele, fomos cercados e não sei o que, a igreja foi alvejada, irmãos, tem alguma novidade nisso? Existe alguma novidade nisso? É algo novo na Bíblia? Eu estava falando para o Sandro, que eu estava lendo Eclesiastes, e eu estava rindo, porque chegou uma hora que Salomão, assim, está bem perturbado mesmo, né? Ele fala umas coisas que... E ele fala assim, pessoal, não sei por que vocês estão falando tanto, assim, dessas coisas como se fosse algo, que absurdo, que isso vai acontecer, porque isso sempre existiu, isso sempre teve, as coisas sempre aconteceram, eu já experimentei de tudo nesse mundo, experimentei de tudo nessa vida, e essas coisas aí, são tudo coisas terrenas, mas elas sempre aconteceram. E às vezes a gente deixa o nosso coração se atemorizar, ser freado naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, por nos deixarmos sermos envolvidos por aquilo que a sociedade impõe, por um medo que a sociedade impõe, por sentimentos que a sociedade tenta fazer brotar no nosso coração. São um monte de repórteres que fazem um espetáculo com a morte dos outros e que te traz terror e que te traz pânico. São crianças apavoradas, são crianças que às vezes veem uma viatura da polícia e que já estão totalmente com medo, desesperados, porque ouvem tanta desgraça, ouvem tantas coisas, e quando a gente vai vendo, irmãos, a igreja do Senhor vai sendo envolvida por tantos sentimentos que não é o Senhor que planta, por tantos sentimentos que não provém de Deus, e quando nós olhamos, paramos para observar, nós estamos travados, freados, muitas vezes com o nosso coração roubado em sentimentos que o diabo plantou no nosso coração para nos afastar daquilo que é plano de Deus na nossa vida. Mas que nessa noite, querido, nós possamos pedir ao Senhor que nós possamos ser revestidos da coragem, que o Senhor possa tirar todo o medo, assim como o pastor falou, toda raiz de amargura, todo sentimento contrário que tem sido gerado dentro da família, todo sentimento contrário que tem sido gerado dentro da igreja. Irmãos, não deixe isso encontrar lugar no seu coração. Não deixa que isso encontre lugar nos nossos corações, a igreja do Senhor, que nós possamos andar na contramão desse mundo, irmãos. Possamos andar ao inverso de tudo que o mundo fala. Você está alienado, amém, eu estou alienada do mundo. Não estou entendendo nada que o mundo está me falando, estou alienada mesmo, eu não quero nem estar. Eu não quero, eu só quero entender que o mundo precisa de mim para levar o amor e o poder transformador de Deus. É para isso que o mundo precisa de mim, é para isso que o mundo precisa da igreja do Senhor, é para isso que o mundo precisa de você. O mundo não precisa que a gente seja mais um doido que está aí no mundo, que a gente seja mais um cheio de amargura, mais um envolvido cheio de traumas, de problemas. A igreja do Senhor tem que se levantar nesses tempos que têm sido difíceis. Eu sei que se nós clamarmos o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, mas irmãos, a palavra do Senhor ela tem que se cumprir, e a Bíblia diz que no final dos tempos o filho se voltaria contra o pai se voltaria contra o filho, as pessoas, o amor das pessoas se esfriariam, você veria as pessoas morrendo, necessitando do amor de Deus, você não sentiria dor por aquilo, e muitas vezes a igreja do Senhor não sente mais realmente dor por uma perda de uma alma que foi para o inferno, e as nossas orações é para que o Senhor nos guarde desse mundo, mas para que mude o mundo, eu sinceramente não sei até quando que o Senhor nos poupa, mas de trazer uma paz geral para o mundo, se a palavra do Senhor tiver que se cumprir, irmãos, isso não vai acontecer. Porque é o cumprimento da palavra do Senhor, é o final dos tempos chegando, e é a igreja do Senhor que tem que se levantar com ousadia, irmãos, com intrepidez nesse tempo, tem que se levantar com amor pelas vidas, tem que se levantar com coragem, tem que largar, irmãos, os seus desejos, as suas vontades. Às vezes a gente canta, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Irmãos, e quantas vezes é mentira, irmãos? A gente não abre nada. A gente não abre mão de deixar de fazer alguma coisa que nos traz um conforto melhor. A gente não abre mão, eu não quero
comprar isso não, porque eu vou ajudar num lugar tal. Eu fui lá, nossa, só desgraça, pobreza, essas pessoas precisam de investimento material. Não, eu abro mão do meu tempo, mesmo que eu ganhe menos, mas eu vou dedicar esse tempo aqui para fazer a obra social, para ajudar aquelas pessoas. Quantas vezes a gente não faz, irmãos? Quantas vezes a igreja do Senhor, mesmo podendo, faz tão pouco para levar a transformação para esse mundo que necessita do Senhor? Que nessa noite a nossa oração ao Senhor, eu queria pedir para que a igreja se colocasse de pé. Que nessa noite a nossa oração para o Senhor, Deus tem me incomodado muito nisso, irmãos. Eu não estou falando que eu já me encontro nisso não, tá, irmãos? Que, você já consegue, né? Então tá bom, você já está abrindo mão dos seus sonhos, já abriu mão dos seus planos. Senhor, me faz igual a diaconisa aí. Não estou falando isso não, porque quando a palavra foi trazida ao meu coração, e Deus tem me incomodado muito, muito mesmo nesse sentido. Eu até falei pro Senhor esse dia, amor, olha só, eu já tô meio irritada com as coisas do mundo, acho que eu vou largar tudo, vamos para uma tribo dessa, vamos pregar para índio, vamos para algum lugar, eu não sei o que Deus quer. Eu não estou falando que vai ser o ministério de todas as pessoas. De repente a tribo que você precisa ir é o seu vizinho, é o seu amigo próximo, que você se cala e não fala do amor do Senhor, é o seu familiar que você está vendo ir para o inferno e você não fala do amor do Senhor, é o seu filho que você está vendo ir para o inferno, sangue do seu sangue, e você não tem mais força, você não quer. Às vezes a gente não quer, eu abri mão, agora só Deus mesmo. Não, irmãos, vamos ser perseverantes. Aleluia. Vamos ser firmes, vamos ser constantes na palavra do Senhor. Não vamos deixar a fé ser roubada do nosso coração. Não vamos deixar de crer naquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Não vamos deixar de crer nas promessas do Senhor para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa vida. Não vamos deixar, irmãos. Não vamos deixar. O que o diabo tem tentado fazer é isso, é roubar isso do nosso coração, porque ele sabe que uma igreja forte, que uma igreja vitoriosa, que uma igreja temente ao Senhor, que uma igreja santa, que uma igreja que busca intimidade com Deus tem grande poder para resgatar vidas, e o diabo vai sempre tentar nos frear, irmãos. Vamos orar nessa noite, amém? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Deus, nessa noite, porque sabemos que a presença do Teu Espírito Santo está aqui neste lugar. Senhor, te louvamos, Deus, porque o Teu Espírito Santo está sobre as nossas vidas, Deus. E quantas vezes, Senhor, nós não demos valor, Jesus, nós não entendemos o valor que é ter a Tua presença em nós, e que a Tua presença nos basta, Senhor, que a Tua graça nos basta, Senhor, e que nós questionamos ao Senhor, meu Deus, e que nós colocamos tantas dúvidas no nosso coração, oh Deus, tantos sentimentos que não provêm do Senhor, Pai, tantos sentimentos que nos distanciam, Deus, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, mas nessa noite eu te clamo, Senhor, juntamente com a Tua igreja. Oh Deus, nos molda segundo o Teu caráter, Senhor, nos molda segundo a Tua vontade. Deus, nós sabemos que não é fácil, Senhor, nós sabemos que é uma vida de renúncia, Deus, que é uma vida, Senhor, de muitas vezes abrirmos mão de tantas coisas, Senhor, que queríamos fazer, que queríamos ter, Senhor, mas nos dá um coração assim, Deus, um coração segundo a Tua vontade, um coração que teme ao Senhor, um coração que se alegra, Deus, em cumprir a Tua palavra, um coração, Deus, que se alegra, Senhor, em alegrar o Teu coração. Oh Deus, nos distancia do pecado. A Tua palavra diz, Senhor, que se nós resistirmos ao diabo, ele fugiria de diante de nós. Deus, nos ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja nessa noite a resistir ao diabo, a resistir ao pecado. Oh Deus, limpa as nossas vidas. Senhor, nos dá ousadia, Deus, nos dá intrepidez. Senhor, tira o medo, tira toda a raiz de amargura. Deus, tira a depressão. Deus, tira o pânico. Senhor, tira tudo aquilo que freia a Tua vontade nas nossas vidas. Deus, faz uma igreja, Senhor, viva. Uma igreja, Senhor, que busque intimidade contigo. Uma igreja, Senhor, que tenha um coração desejoso, Pai, por fazer a Tua vontade, por fazer a Tua obra, por trabalhar, Senhor, no Teu reino. Senhor, por propagar, Deus, o Teu amor, Senhor, para essas vidas que estão perdidas em trevas, Deus. Assim como nós fomos alcançados um dia, Senhor, pelo Teu amor. Oh, Senhor,
Senhor, faz brotar no nosso coração, Jesus, esse desejo, essa chama, Senhor, de levar o teu amor. Oh Deus, essa chama, Senhor, de arrancar do inferno vidas que o diabo tem ceifado, que o diabo tem tragado, Senhor, que o diabo tem enlaçado nas suas artimanhas. Senhor, em nome de Jesus, guarda a tua igreja nessa noite, Senhor, guarda a família da tua igreja, Senhor, que nós sejamos sábios, sejamos prudentes, sejamos, Senhor, fiéis à tua palavra, tementes, Senhor, à tua palavra, que a tua palavra, Senhor, verdadeiramente possa estar guardada no nosso coração, Deus, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Oh Pai, nos ajuda nessa noite, fortalece a tua igreja, fortalece a minha vida, Senhor, fortalece o ministério dessa casa, Senhor, nos dá força, Pai, na caminhada, Senhor, fortalece as nossas vidas, guarda, Senhor, a nossa casa enquanto nós trabalhamos para o teu reino, Senhor, nos livra, Senhor, livra os nossos filhos, livra os nossos familiares, Deus, de todos os ataques do diabo, Deus, para tentar nos frear na tua obra, guarda a nossa saúde, Deus, sustenta a nossa vida na tua presença e cumpre, Senhor, o teu querer nas nossas vidas, para a honra e para a glória do teu nome. Ajuda a tua igreja nessa noite, Deus. Nós somos dependentes da tua presença nas nossas vidas. Nós somos totalmente dependentes, Senhor, da tua misericórdia, da tua mão sobre nós, Senhor, e que jamais ela possa ser retirada de sobre as nossas vidas, porque nós dependemos da tua presença e sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que tu és na nossa vida, e declaramos nessa noite que tu és o nosso grande amor, que tu és o nosso único amor, que tu és o nosso tesouro, que a tua presença nos basta, que a tua graça nos basta, Senhor, e que nós não precisamos de mais nada. Se o Senhor quiser nos dar, Deus, nós nem somos merecedores, porque simplesmente, somente a tua presença na nossa vida já é suficiente, Deus, para que nós sejamos felizes, para que a nossa família seja feliz, para que o nosso coração seja feliz. A tua presença nos basta, Deus. Nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus.